Na graça e na paz de Cristo nosso Senhor. Amém. Nas últimas semanas, nos últimos dias, aconteceu alguma coisa, ou você viu alguma notícia, algo assim, que você possa dizer que lhe deixou escandalizado? Um escândalo é alguma coisa que nos deixa assim chocados, perplexos, que nos faz às vezes ficar sem reação porque mexe com os nossos sentimentos, de uma forma especial com o nosso senso de justiça, gera revolta, contraria a lógica, leva à indignação. Por isso não é difícil, não é incomum que várias coisas acabem nos escandalizando, nos impactando profundamente, ainda mais no país que a gente vive, que toda hora tem notícias aí de corrupção, de injustiças, e que nos deixa de fato boquiabertos. Quando vivemos cercados de escândalos, ou a gente vive escandalizado, ou o que geralmente acontece é que a gente corre o risco de nos acostumar com isso. E assim nada mais nos escandaliza. Normalizamos a barbárie. E aquilo que nos devia chocar profundamente, muitas vezes não choca mais. E o que não deveria chocar, muitas vezes acaba nos escandalizando. Eu pergunto, o que te escandaliza? Entre todas as coisas, o que você julgaria que precisaria acontecer para que você ficasse escandalizado? E entre essas coisas que podem te escandalizar, será que o Filho de Deus, Jesus Cristo, pendurado numa cruz, será que isso nos escandaliza? Será que essa notícia escandaliza esse mundo? Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, nos versos 22 e 23 que nós lemos antes, ele diz assim: os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Paulo diz isso porque no seu tempo o povo judeu esperava ansiosamente a vinda do Messias, que Deus enviasse o Salvador. Mas o Salvador imaginado por eles, esperado por eles, era alguém que viria libertar Israel das mãos do governo do Império Romano, para que Israel pudesse ser uma nação forte e independente, como foi no tempo de Saul, Davi e Salomão. Só que o Jesus, o Messias que veio, não foi esse Salvador que eles esperavam. Ele não os libertou dos romanos. Ele não lutou pela independência de Israel. Foi morto na cruz como um bandido. Por isso, dizer para um judeu daquela época que Jesus era o Messias era uma afronta à sua fé, revoltava, chocava, ou como Paulo diz, era um escândalo. Paulo diz que o Cristo crucificado é uma loucura para os gregos. Corinto era uma cidade que ficava na região da antiga Grécia. E os gregos estavam extremamente acostumados com a sabedoria dos seus filósofos que iam às praças públicas discutir os mais diversos assuntos. E eles, acostumados com a lógica, acostumados com a retórica, com boas oratórias, não podiam compreender quem é Jesus.
porque isso ia contra tudo que eles podiam compreender. Não faz nenhum sentido aquele que faz o que é o certo ser morto para salvar os que fazem o errado. O certo seria quem faz o errado paga pelo seu erro, quem faz o certo é ser recompensado. Mas Jesus veio ao mundo inocente, sem nunca cometer nenhum pecado, e morreu na cruz para perdoar os pecados dos pecadores. Isso inverte a lógica, e Paulo vai dizer que para os gregos isso é uma loucura. Também os escandaliza de um certo ponto de vista. Assim, judeus e gregos se escandalizam com a cruz, porque ela não faz sentido, ela contraria nossas expectativas religiosas. A cruz contraria a lógica humana. A cruz vai contra o nosso senso de justiça, contra a nossa autossuficiência, vai contra a nossa moral. Porque ela aponta para alguém que vence o pecado, a morte e o diabo através do sofrimento e da morte, o que não faz sentido. Numa guerra, quem morre perde, não ganha. E Jesus morreu para vencer. Nada disso faz sentido. O salmista, no Salmo 15, ele faz uma pergunta, ele diz: quem habitará no tabernáculo do Senhor? Quem poderá morar no seu santo monte? E aí o Salmo vai trazer uma lista de coisas que aponta quem tem essas qualidades. Ele vai falar quem é bom, íntegro e correto ao longo de sua vida. Mas a pergunta que vem é: quem é bom, íntegro e correto ao longo de toda a sua vida? E aí nós temos um problema, e o problema é que não tem ninguém que tenha as qualidades exigidas para estar na presença do Senhor, na sua casa, aqui, e no Santo Monte é uma referência à vida eterna, nem no céu. Não há ninguém que tenha essas qualidades. E saber disso deveria nos escandalizar. Ler o Salmo 15 deveria nos deixar extremamente preocupados, porque nós não temos essas credenciais, nós não temos as qualificações que Deus exige para estarmos na sua presença. E a palavra de Deus nos mostra uma realidade que nós não estamos prontos e não queremos ver. Ela mostra quem realmente nós somos, à luz da palavra de Deus. Alguns até podem pensar que, bom, já que eu não sou perfeito assim como Deus exige, posso tentar pelo menos fazer alguma coisa para agradá-lo, tentar assim ganhar o céu de alguma forma. Mas daí entra o profeta Miqueias, e o profeta Miqueias vai dizer que isso não adianta, porque esse é um pensamento errado. Não há como agradar a Deus levando ofertas, levando bons carneiros para ser sacrificados, como era o culto no Antigo Testamento, ou fazendo qualquer tipo de promessas. Deus não é um Deus de barganha. Ó Deus, se eu fizer isso, tu me devolve aquilo. Não funciona com Deus, embora muita gente ainda pense que Deus funciona dessa maneira. E Miqueias aponta o que Deus quer. Ele quer justiça, quer misericórdia, quer humildade, e não promessas vazias, que meio que colocam Deus contra a parede, na obrigação de nos ceder algo só porque achamos que fizemos algo que o agrada.
E aí vem a dura realidade: nós não podemos fazer nada que agrade a Deus. Não há nada que a gente possa fazer que nos torne dignos diante de Deus. Isso também deveria nos escandalizar. Escandalizar, primeiro, porque eu não tenho as qualificações que Deus exige, e segundo, não há nada que eu possa fazer para tê-las. Nós somos incapazes de fazer a vontade de Deus, pelo menos de forma perfeita. E ao longo de toda a vida isso é impossível. Não dá. E aí a palavra de Deus nos convida a olhar para a cruz. E a cruz também deveria ser motivo para nos escandalizar. Porque a cruz vai apontar para quem diante de Deus é um bem-aventurado, ou seja, alguém que é feliz por ser abençoado por Deus. E aí vai de novo contrariando o senso comum. Porque o texto, Jesus vai começar o Sermão do Monte dizendo que aquele que tem uma vida feliz e abençoada, ou bem-aventurada, não é aquele que tem sucesso, não é aquele que tem uma vida boa, com dinheiro, saúde, sem problemas ou dificuldades, como também é muito vendido por aí hoje em dia. Pelo contrário, Jesus vai dizer que feliz e bem-aventurado, abençoado é aquele que é pobre de espírito, é aquele que chora, é aquele que é manso na alma, que é misericordioso, que é perseguido. Ao contrário de tudo que nós imaginamos de alguém abençoado. Talvez a gente olhasse para uma pessoa e dissesse: esse é um pobre coitado, não um abençoado. A cruz deveria nos escandalizar porque ela mostra que nós somos tão falhos, tão pecadores, que Deus precisou enviar o seu Filho para morrer na cruz por nós, porque nós somos incapazes de fazer a sua vontade, nós somos incapazes de mudar a nossa situação de pecadores, porque nós somos incapazes de fazer o que Ele deseja, e a única coisa que merecemos dele é a condenação eterna. Mas ao invés disso, Jesus manda o seu Filho ao mundo para morrer na cruz por nós e nos amar, nos perdoar, nos agraciar e nos mostrar uma misericórdia tão grande que contraria tudo que nós podemos imaginar, tudo que nós podemos pensar, que de fato parece loucura para a nossa sabedoria, não dá para entender. Não é à toa que Paulo diz que o Cristo crucificado é loucura, é escândalo, mas para quem crê, é o poder de Deus. Na cruz, a fraqueza, o sofrimento de Cristo são tão poderosos, a fraqueza de Deus foi tão poderosa que venceu o pecado, o diabo e a morte. Isso desmonta o nosso orgulho, desmonta o nosso mérito pessoal, nossas promessas falhas, nossa moralidade, nosso senso de justiça, nossa lógica, nossa sabedoria, desmonta tudo que somos, pensamos e acreditamos, e nos coloca debaixo do amor de Deus, debaixo da graça, debaixo da misericórdia de Deus. O que é loucura e escandaloso para quem não crê, que assusta aquele que não quer, para nós é poder, é vida, é esperança, é salvação. E com essa certeza no coração, diante dos nossos medos, das nossas culpas, preocupações, dores, sofrimentos e incerteza e tudo mais que nós podemos enfrentar todos os dias de nossa vida, essa certeza é que nos dá força, nos mantém em pé
e nos faz seguir em frente até o fim. Porque o que é visto como fraqueza, Deus vê como força. O que é visto como loucura, Deus vê como sabedoria. O que é visto como escândalo, Deus vê como salvação. Aquele que o mundo desprezou e despreza, para nós é aquele que faz toda a diferença, que muda a nossa história, nosso passado, nosso presente e nosso futuro. É Ele que nos dá paz, força, coragem. É Ele que nos dá a certeza de que, independentemente dos nossos erros, dos nossos pecados e culpas, há um Deus que nos ama, há um Deus que nos perdoa, há um Deus que nos fortalece, há um Deus que está do nosso lado todos os dias e foi capaz dessa loucura, desse escândalo de enviar seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar e nos dar uma nova vida, já aqui neste mundo, e nos tornar dignos de habitar na sua casa para todo sempre. A cruz é um escândalo em todos os sentidos, mas acima de tudo, é o escândalo do amor de um Deus em Cristo, é o escândalo da nossa salvação, é o escândalo e loucura da salvação de todo pecador. Que ela sempre nos escandalize, que o amor de Deus nos escandalize, a ponto de nos levar a amá-lo e servi-lo de todo o coração.